Bem-vindos ao Intervalo Literário, você está em mais um vídeo da playlist Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton. E hoje eu vou falar do capítulo 6. Gente, esse capítulo 6 é o mais sério, assim, do livro. Eu acho que foi incrível ler esse capítulo. Se você tem esse livro em casa, você está perdendo se você ainda não leu, tá? E é tão bom. Vou deixar o link aqui embaixo. Na verdade, sempre tem o link dos livros aqui embaixo do Chesterton para você comprar e ir comprando pelos links da Amazon. Você me ajuda muito. Então, já que eu tô dando esse recado, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com alguém que gosta do Chesterton, tá bom? Gente, ó, um comentário sobre religião comparada. E aqui a gente vai ter de novo uma aplicação da questão do nominalismo, né, das categorias de Aristóteles, da questão da matéria, da questão dos... Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci. Dos universais, eu acho que esse é o nome. Enfim, o que acontece? Deixa eu pegar essa parte para vocês entenderem. Ele vai falar aqui de como Els tem a mania de dizer que tudo é único, tão único que você não pode dizer que existem estrelas, cada estrela é alguma coisa diferente e única, né? E olha que interessante, quando a gente fala da questão da matéria e da forma, da questão da substância e do acidente, e aí o que o Wells está fazendo? Ele está negando essa questão da matéria, né? Pense bem, o que é uma estrela? A estrela, ela tem uma matéria específica, tanto que uma estrela não é um poste, a estrela não é uma lâmpada acesa. E você pode dizer coisas diferentes a respeito de algumas estrelas, né? Que elas são mais velhas, são mais novas, que elas têm cores diferentes, aí você explica por quê, né? A temperatura, esse tipo de coisa que eu absolutamente não entendo muito, mas você sabe que uma estrela, não é um planeta, né? E tudo mais, não é um pássaro. E aí, o que acontece? Ele vai dizer que não, que as coisas são muito únicas. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Ele sugeriu que não existem categorias em absoluto, que cada coisa separada o é num sentido absolutamente único. Ele insinuou que uma estrela difere da outra não somente em esplendor, mas em estrelamento ou em qualidade estelar. Um poste de luz difere de outro, de forma que não podemos nem mesmo dizer que há 10 postes de luz na rua. Mas mesmo quando alegara que todas as classificações eram falsas, ele próprio continuou a recorrer a algo que é realmente uma falsa classificação, que é a questão das religiões, né? Ele vai falar que tudo que tem algum tipo de moral é religião. Então ele coloca assim, o Islã, o budismo, o brahmanismo, o maniqueísmo, o cristianismo, tudo no mesmo pacote. E é essa diferenciação que o Chesterton quer fazer aqui, porque religião comparada é uma coisa difícil de fazer, né, com o cristianismo, porque ele diz que o cristianismo é uma só espécie e um exemplar, então não existe outra igreja, né? E por que ele vai explicar assim? Porque ele quer dizer nesse livro de que o cristianismo não é uma religião, né? Que você pode falar da religião do Islã, da religião budista, né? Mas você não pode chamar as reuniões muçulmanas e budistas de igreja, porque o cristianismo é uma igreja, né? Ele é muito enfático nisso, ó. O cristianismo não é uma religião, é uma igreja. Pode haver uma religião muçulmana, mas não soa natural a ninguém falar de igreja muçulmana. Pode haver uma religião budista, mas ninguém a chamaria de igreja budista, porque a igreja tem aspectos, tem qualidades que são únicas, que a fazem única. Por exemplo, né, o maior exemplo de todos é que a igreja é uma instituição do próprio Cristo, e ela é divina e ela não erra. E aí tá essa questão, porque para um converso, né, ao catolicismo, é muito importante que a igreja seja única e visível.
E como que a igreja é única e visível, sem que tenha uma autoridade, sem que tenha dogmas, sem que seja uma estrutura visível no mundo, né? E lembra que eu falei no outro vídeo sobre os opostos, né? A igreja é visível e invisível. Ela tem aspectos visíveis e aspectos invisíveis. E aí que tá, porque no protestantismo a igreja é só invisível e ela se manifesta localmente. Essa é a definição da visibilidade da igreja. Mas a visibilidade da igreja para Chesterton é exatamente a sua infalibilidade. Ou seja, é certo que ela não erra em questões, né, que se referem à fé. E aí tá, ele vai fazer uma coisa super interessante nesse capítulo 6, que é dizer que o protestantismo e que o islamismo, o pelagianismo, todas essas coisas não são pós-cristãs, ou seja, elas não existiriam sem que existisse a Igreja Católica, que ele aqui denomina como a Igreja Cristã. E ele vai dizer isso por quê? Porque existem as categorias, né? Ele fala o seguinte, que o Islã, se for para constituir de algum modo uma classe, não deve ir para uma classe constituída de Islã, cristianismo, confucionismo e brahmanismo, mas ao contrário, para uma classe constituída de Islã, maniqueísmo, pelagianismo e protestantismo. Ele bota o protestantismo na mesma categoria do Islã, ou seja, uma coisa que não é cristã, como a Igreja Católica. Como ele disse, só existe uma igreja que é a Igreja Católica. Em relação a Buda, por exemplo, ele fala que se for para fazer uma classe, você não coloca Buda, Cristo e Maomé. Você coloca Buda, Pitágoras e Platão. Não tem... O Buda não é um religioso, né? Ele é um místico, mas ele na verdade é mais um sábio do que um místico. Então ele coloca na categoria dos filósofos. Olha só, ele é muito enfático em relação ao protestantismo. Considero de certo da mesma forma que o calvinismo, o lollardismo e o luteranismo nunca teriam existido sem o cristianismo. Aqui você vê, ele não vai chamar luteranismo de cristianismo, ele está separando totalmente essas duas categorias, né? Por causa exatamente do que ele disse, a questão da unidade da fé, que é uma coisa que o luteranismo já quebra, né? A partir do momento que você tem a quebra da reforma, você vai ver ela se degringolando, né? Hoje, nem o luteranismo, eu acredito, hoje é igual à fé de Lutero. E aqui na página 62 ele vai falar dessa questão da igreja, olha só. Mas ninguém chamaria essas outras religiões, né, de uma igreja, e ninguém é capaz de compará-los a uma igreja que se diz dogmática e divina. São os dois pilares, né? Ou seja, unidade de fé, que ela é dogmática, ou seja, ela pode exigir que ninguém é obrigado a ser católico, mas quem é católico tem que crer nos dogmas, ou seja, uma unidade de confissão de fé, o católico confessa a mesma fé em qualquer lugar, e a divindade da igreja, né? Todas essas coisas desesperadas, das quais uma é imitação, outra uma dúvida e ainda um livro de etiqueta, não tem nada em comum, exceto que não são igrejas e que são todas exemplos de várias coisas que os homens supostamente experimentam na ausência de uma igreja, né? E ele fala que mesmo aquele que nega seja pagão ou seja um herege, que nega a igreja, ele sabe que só tem uma. E por isso ele a nega, porque para negar você precisa admitir o termo, você precisa admitir o conceito. Então agora a gente vai ver o capítulo 8, que é o último capítulo do livro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e volte para ver o restante. Tchau, tchau.